Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal, através do canal do querido amigo Rossano Sobrinho. O programa Psicologia do Espírito Imortal pretende estabelecer um diálogo entre a medicina e a espiritualidade, entre a ciência e a espiritualidade, na verdade, revelando no espírito imortal que nós somos, forças desconhecidas que, apesar de serem desconhecidas, atuam o tempo todo, influenciando o nosso comportamento, limitando ou ampliando a nossa visão de mundo, determinando muitas vezes as nossas escolhas, as nossas atitudes e a maneira como nós nos conduzimos na vida. Estamos estudando o aparelho psíquico humano segundo a psicanálise freudiana, né, que é uma das primeiras forças da psicologia a trazer a lumen, a trazer à luz da consciência o funcionamento do aparelho psíquico humano. Então, Freud primeiro faz a descoberta da topologia, né, do inconsciente, do pré-consciente e do consciente, da maneira dinâmica como essas três instâncias dialogam entre si, como elas interagem, o id, o ego e o superego, e, finalmente, a questão econômica, que é o tanto de energia empregado nesse relacionamento entre as três instâncias do nosso aparelho psíquico. No programa anterior, nós começamos a estudar sobre as manifestações do inconsciente, não é? Falamos um pouco aí sobre a questão das lembranças encobridoras, falamos um pouco sobre os atos falhos, falamos um pouco sobre os sonhos e falamos um pouco sobre os sintomas psíquicos. Então, hoje, nosso programa vai se dedicar a estudar os atos falhos, né? Então, vamos entender um pouco melhor do que se trata, do que é, para fazermos a identificação disso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e podermos, dessa forma, compreender as mensagens que o inconsciente está mandando a partir desses eventos psíquicos nomeados por Freud como atos falhos. Então, vamos lá. Os atos falhos, ou lapsos, foram um dos primeiros fatos para os quais Freud voltou a sua atenção. Eles são indícios seguros do determinismo psíquico e dos motivos inconscientes, ou seja, que tais comportamentos possuem um significado e não ocorrem casualmente. Freud demonstrou que os atos falhos possuem compromisso entre a intenção do sujeito e o recalcado. Sendo assim, o ato falho é um ato bem-sucedido ao nível do inconsciente, pois um desejo inconsciente realiza-se nele de uma forma clara e visível numa análise. Trocando em miúdos, quando nós saímos de casa, nós citamos isso no programa anterior, saímos de casa com uma programação de passar em 3 lugares para cumprir 3 tarefas. Vamos no primeiro local, pulamos o segundo e vamos ao terceiro local. Quando chegamos em casa, nós nos recordamos, nos lembramos que não fomos no segundo lugar e, via de regra, nós atribuímos isso a um esquecimento, a uma desatenção, a um cansaço, a um desgaste, a um estresse, que, sem sombra de dúvida, são eventos que podem sim contribuir para isso. Mas o que a psicanálise freudiana vai dizer é que naquele segundo lugar, numa análise, nós vamos descobrir que algo ali existe que causa incômodo. Quando nós falamos que causa incômodo,
nós estamos dizendo que tanto pode ser algo que se trata de uma dor emocional, por exemplo, existe ali alguém com quem nós não simpatizamos, ou a lembrança de alguma situação que nós vivenciamos ali e que, num primeiro momento, não ligamos maior importância, mas a nossa memória registrou aquilo com uma carga emocional negativa, até alguém ali a quem, por exemplo, nos sentimos atraídos, sentimos atração sexual, e essa atração é proibida, seja porque aquela pessoa está num outro relacionamento ou nós estamos num outro relacionamento. Então, o que na verdade provocou esse lapso, esse esquecimento, né, nos fazendo pular a segunda tarefa e só executando a primeira e a terceira, é uma intervenção do inconsciente. Por isto, o texto vai dizer, né, que os atos falhos possuem compromisso entre a intenção do sujeito e o recalcado. O que é o recalcado? É aquilo que está lá no inconsciente, que não está consciente, e que, de alguma maneira, o consciente faz força para que ele continue no inconsciente, né? Sendo assim, o ato falho é um ato bem sucedido ao nível do inconsciente, ou seja, o inconsciente interferiu e impediu que a pessoa sofresse o constrangimento ou o recordar da memória negativa, ou mesmo sentisse a culpa do desejo sexual, por exemplo, proibido, né? Mas continuemos. Definição de ato falho. Em português, utilizamos o termo ato falho para designar erros na linguagem, escrita, fala ou leitura, erros de memória, esquecimentos e erros no comportamento, tropeçar, cair, quebrar, etc., que são formações de compromisso entre o inconsciente e o consciente. Em inglês, estes erros ficaram conhecidos como Freudian slips. Em alemão, a língua, de certa forma, traz uma unidade entre esses erros através do prefixo ver. Erros na fala, versprechen. Erros na escrita, verschrieben. Erros na leitura, verlesen. Peço desculpa aí pela pronúncia, porque não dominamos nem muito bem o português, imagine o alemão. Erros de memória ou esquecimento, vergessen. Erros no comportamento ou ações desastradas, vergreifen. Tais erros não são apenas erros, falhas sem significado. Se investigarmos o porquê de acontecerem, veremos que, por um outro ponto de vista, o erro é um acerto. Como assim? Né? Ou seja, é um acerto do ponto de vista do inconsciente que interfere provocando o ato falho. Então, para o inconsciente foi um acerto. Para o consciente, um esquecimento, uma falha, né? A famosa frase do pequeno Shakespeare, Chespirito, criador do personagem Chaves, expressa muito bem: foi sem querer, querendo. Um ato falho foi sem querer, conscientemente falando, mas também foi querendo inconscientemente. Muito bem, vamos prosseguir. Os 3 tipos de ato falho, então. Os atos falhos na linguagem, na fala, na escrita ou na leitura. Os atos falhos de esquecimento, falha na memória, os lapsos de memória. E os atos falhos no comportamento. Cair, quebrar, derrubar, tropeçar e etc. Enfim, perturbações do controle motor. Atos falhos na linguagem. Isso foi um ato fálico. Nesta frase, vemos que a pessoa trocou a palavra falho por fálico, pênis,
Um erro na fala que, se formos investigar, encontraremos um significado inconsciente para ela. Em uma apresentação na faculdade, no primeiro período, uma aluna estava falando sobre Freud. Ela disse: foi assim que o Freud. Também teríamos que investigar por que a aluna considera o Freud uma fraude, mas é, obviamente, um exemplo de um ato falho. E muito bem, creio que a maioria de nós já viveu a experiência de, por exemplo, numa conversa, você está com a frase clara no seu pensamento, e quando você expressa a frase, alguém te corrige. Falou, fulano, você falou a palavra tal. Você fala, não, de maneira alguma. Eu falei a palavra tal. Não, você não falou, não. Você falou essa palavra. E não aquela que você está dizendo que falou. E aí nós nos sentimos surpresos. Então, eis o momento do ato falho. Né? Como também é muito comum, nós estamos conversando com alguém e simplesmente trocamos o nome das pessoas. Ao invés de eu falar o nome de Maria, por exemplo, eu falo Elizabeth. E é isso que, dentro de um processo de análise, nós descobrimos que a troca do nome é uma intervenção bem sucedida pelo inconsciente. Significa compreender que algo há em torno do nome esquecido, do nome que foi trocado. A pessoa cujo nome foi trocado, ou outra coisa muito comum, nós estamos numa conversa, conhecemos a pessoa de quem vamos falar, sabemos o nome dela, conscientemente é impossível esquecer o nome daquela pessoa. Mas na hora que nós vamos falar algo, a imagem da pessoa está na nossa mente e nós não nos lembramos do nome. Também é uma situação que nós vivemos em vários momentos da nossa vida. Então, antes da psicanálise, antes deste conhecimento de como que a nossa vida psíquica funciona, essas questões eram atribuídas a simples desgastes de memória, a esquecimentos, a estresse e etc. A psicanálise vem, então, jogar luz em cima disso e dizer, há algo aí. Se fizermos uma investigação mais minuciosa, nós vamos descobrir que o nome esquecido foi esquecido porque há algo que incomoda. A palavra trocada foi trocada porque nela existe uma associação com alguma coisa no inconsciente que incomoda. Então, ou seja, fixando a troca de palavras, né? Se buscado num processo de análise, de entendimento do porquê houve aquela intervenção do inconsciente, nós vamos descobrir a causa. Certo? Continuemos. Atos falhos de esquecimento. Na psicopatologia da vida cotidiana, ou seja, um dos livros, né, das 23 obras de Freud, são 24, na verdade, mas a 24ª obra é uma referência bibliográfica dos assuntos das 23 obras anteriores, né? Então, o livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud dá diversos exemplos dos 3 tipos de atos falhos. Logo de início, ele menciona e analisa um ato falho de esquecimento que aconteceu com ele mesmo. Visitando a Catedral de Orvieto, ele se esquece do nome de o pintor dos afrescos. Ele procura buscar em sua memória os nomes, e os nomes que aparecem são Botticelli e Boltrafio, mas ele reconhece que ambos não são o nome correto. Uma outra pessoa lhe informa o nome, Signorelli, e ele imediatamente reconhece-o
como o nome correto. Analisando o porquê do esquecimento, ele vê que na conversa anterior falavam dos costumes na Bósnia e Herzegovina. O tema relacionado era da morte e da sexualidade. As palavras Herzegovina e Her, Senhor, Signor em italiano, Signorelli, que estavam na conversa anterior, interferiram na cadeia associativa e afetaram a sua memória. Um exemplo mais simples consiste quando esquecemos de ligar para alguém. O esquecimento é um erro, mas se formos investigar a fundo a causa do esquecimento, veremos que seria como se uma parte de nós não quisesse realmente ligar. Por isso, o ato falho é um erro, do ponto de vista consciente, mas também um acerto, do ponto de vista do desejo do inconsciente. Atos falhos no comportamento. O último tipo de ato falho, Vergreifen, é traduzido para o português como equívocos na ação. Como mencionamos acima, são perturbações do controle motor que, se analisados, nos conduzem também a uma formação de compromisso entre o inconsciente e o consciente. No capítulo 8 do livro da psicopatologia cotidiana, citado anteriormente, Freud nos dá o seguinte exemplo. Em anos anteriores, quando eu visitava o paciente a domicílio com maior frequência que hoje, ocorria-me muitas vezes, ante a porta em que eu deveria bater ou tocar a campainha, tirar do bolso as chaves da minha própria casa e logo em seguida tornar a guardá-las, quase envergonhado. Quando considero os pacientes em cujas casas isso acontecia, sou forçado a supor que esse ato falho, apanhar minha chave em vez de tocar a campainha, tinha o sentido de uma homenagem à casa onde eu cometia esse erro. Era equivalente ao pensamento: aqui me sinto em casa, pois só ocorria em lugares onde eu me havia afeiçoado ao doente. É óbvio que não toco a campainha da minha própria casa. O exemplo do Chaves, sem querer querendo, quando ele bate no senhor Barriga, também pode ser considerado um equívoco na ação que possui um significado. Por um lado, ele realmente não deseja ser tão desastrado. Por outro, talvez queira bater de verdade no dono da vila. E aí, eu aqui gostaria de trazer um caso clínico para nós fecharmos o programa de hoje. Então, eu atendi uma paciente que os relacionamentos dela não eram duradouros. Pelo menos no período em que ela estava fazendo o tratamento, comigo os relacionamentos não eram duradouros. E, basicamente, tinha uma característica. Ela sempre convidava os namorados a ir a um determinado restaurante que tinha uma música ao vivo. E aquilo se constituía num momento romântico, né? Algum tempo depois, ela descobria que estava sendo traída pelo namorado. Eles então terminavam, ela se entristecia, fazia um luto, daí a pouco ela começava a namorar de novo. Um certo dia, que ela vem para a sessão, ela me traz o seguinte elemento. Ela me diz assim: todas as vezes que eu vou em tal lugar, eu sei que tem um ressalto na entrada. E a minha mente me fala que o ressalto está lá. Mas também, invariavelmente, eu tropeço no ressalto. E aí o ato falho para mim ficou claro. Ou seja, era como se o inconsciente dela dissesse para ela, porque havia a associação. Ela começava o namoro, convidava o namorado para ir nesse lugar, era uma noite agradável, ficava aquele registro maravilhoso. Depois o namorado traía. Então, ou seja, ir naquele local virou um sinônimo de sofrimento, de traição, de perda. E aí a mente dela, quando ela estava entrando, fazia ela tropeçar como um sinal de alerta.
a dizer para ela: cuidado, você vai sofrer de novo, não entre aí. Né? E quando nós expusemos a ela esse ato falho, a intervenção do inconsciente, ela então faz uma expressão toda característica de surpresa a confirmar a intervenção do inconsciente, deixando claro a associação. Então, um forte abraço a todos. Até o próximo programa Psicologia do Espírito Imortal, onde vamos começar a falar das lembranças encobridoras. Mais uma vez, se inscrevam no canal do amigo Rossano Sobrinho, ativem lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos, se inscrevam também no nosso canal, João Rocha, está lá no YouTube, também ativem o sininho para receber as notificações. Forte abraço, até a próxima!